essa nova ofensiva, que, no meu ponto de vista, ano que vem será decisivo. O senhor acha que ainda chega em 2024, professor? Vai até lá? Com certeza. Eu já ouvi de algumas... Com certeza é ruim de falar, né? Mas alta probabilidade. Eu acho que vem uma contraofensiva ucraniana e os russos estão se preparando para ela. Tá entendendo? Para fazer o que... Pode falar, por favor. Eu acredito que isso aí é muito russo. É muito russo, né? Atrair o inimigo, quebrar, né? Quebrar o exército adversário, quebrar a vontade de lutar e partir para um contra-ataque. E aí sim, um contra-ataque muito forte. Veja bem, estamos ao ponto, na minha consideração, e o Rodolfo pode falar melhor isso, da Rússia realmente empenhar todos os seus recursos para a guerra. Estamos muito perto disso. Por quê? Porque quando fala a Rússia não será derrotada, como Medvedev falou hoje, como o líder checheno, que o Rodolfo toda hora cita, fala com frequência. A Rússia não será derrotada no campo de combate, no campo de batalha. Por quê? Ora, nós temos armas nucleares. Em resumo, foi isso que o Medvedev falou. Desculpa aí me alongar, por favor. Não, gente, aqui o show... Eu vou passar para o Dr. Rodolfo, mas deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Para o Dr. Rodolfo, mas eu preciso lembrar uma coisa para vocês. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, o tempo de intervenção de vocês, o tempo que vocês quiserem, isso aqui é uma live histórica, o pessoal está gostando muito, estão vibrando bastante, os comentários estão maravilhosos. Vamos dar o like aí, tá, pessoal? Não pode esquecer de dar o like aí. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês e eu vou passar para o Dr. Rodolfo. Há pouco tempo atrás, acho que tem uns 30 dias, Rogério Tablian e eu entrevistamos o coronel Dmitry Lobkov, das Forças Especiais Russas, né, que esteve da Spetsnaz, que esteve no Afeganistão, que falou uma coisa. Ele falou algumas coisas. Depois eu quero ver se a gente faz um painel um dia, nós sim. Né? Trazer o Tablian, ele e os senhores. A gente fazer um painel, um mega painel mesmo. Mas ele falou uma coisa que ficou latejando na minha cabeça depois. Que provavelmente, pelo que eu entendi dele, o objetivo russo é a aniquilação do exército ucraniano. O que eu pesquei, assim, no dito pelo não dito, depois vocês dão uma olhada, se vocês quiserem, na entrevista, repesca isso daí, ver se eu posso estar viajando. Mas eu fiquei um pouco com essa impressão aí. Mas, enfim, a impressão que eu tive, vamos ver se a gente se acerta de fazer uma live, todo mundo aí, fazer uma mesa redonda muito legal, um painel bacana aí. Doutor Rodolfo, vou passar para as suas considerações. Está contigo. Ok. Eu gostaria de trazer complemento ao raciocínio do Ricardo sobre a reforma militar empreendida agora, recentemente, principalmente a partir da mobilização parcial decretada em setembro, da estrutura militar da Federação Russa. Mas precisamos fazer um contexto histórico que poucos analisam. O Ricardo sabe que eu já abordei isso em grupos, fui assim, inicialmente pouco compreendido, mas eu pedi para estudarem, porque eu estudei na época, já de forma abrangente. A reforma militar do Anatoly Serduikov, ministro da Defesa russo, de 2007 a 2012, e as consequências dessa reforma militar na atual guerra da Ucrânia. Vou explicar. A reforma militar de 2008, da Anatoly Serduikov, teve boas intenções. Combater corrupção, combater uma estrutura muito gigante herdada da doutrina soviética. Só que ela promoveu cortes muito drásticos em áreas sensíveis para uma estrutura que fosse voltada para um conflito militar de alta intensidade prolongado. A redução de efetivo foi muito crítica. Você sabe quais são o efetivo do exército russo, deixado e legado pela reforma militar de 2008? 360 mil homens. 360 mil homens. O exército ucraniano tinha 300 mil quando foi deflagrado em 24 de fevereiro a operação militar. 300 mil, mais 400 mil reservistas, mais 200 mil da Guarda Nacional, englobando os paramilitares de batalhões nacionalistas. Eu fiz muito estudo sobre o problema do fator crítico de efetivo da Federação Russa na operação militar na Ucrânia, na guerra da Ucrânia. E fizemos um estudo que foi publicado dia 7 de abril
no História Militar em Debate e no Forte, que nós antecipamos. Sem 336 mil homens seria impossível a Rússia manter, eu estou falando manter, um perímetro operacional até então de 1.300 quilômetros e 40% do território ucraniano. Era insustentável. Por isso que, às vezes, né, as pessoas não conseguem compreender, principalmente quem tem um viés, e aqui a gente não discorda, é basicamente um viés que cada um tem o seu sentimento, vamos falar assim, o ser humano trabalha muito com carga valorativa sentimental, com sentimento pró-Ucrânia. Não havia, dentro da operação militar especial, no início, condições, eu estou falando condições até operacionais, de tomar Kiev. Portanto, é um erro falar que a Rússia queria tomar Kiev, porque era uma operação de demonstração de força, como o Ricardo já falou. E nessa operação de demonstração de força havia muito pouco efetivo. O ápice de efetivo chegou a 190 mil. 190 mil, mas aí incluindo os proxies, os 45 mil separatistas de Donetsk e Luhansk, mais PMC Wagner, mais 20 mil tchetchenos. Os tchetchenos não estão nas forças regulares das Forças Armadas Russas. Eles são da Rosguardia. Eles são vinculados às tropas do Ministério dos Assuntos Interiores da Rússia. É outro tipo de conceito, outro tipo de unidade. Ah, mas tem, digamos, blindados leves? Sim, tem, mas não é. São órgãos encarregados de aplicação da lei, com concepção COIN, contra-insurgência, antiterrorista. Não é voltado para guarnecer uma área, uma linha de defesa de uma guerra convencional. Então, a reforma militar alegou isso. E, consequentemente, na época da reforma militar, de inúmeros estudos, Michael Kaufman, um dos maiores especialistas militares americanos em Rússia, já tinha previsto que a estruturação das Forças Armadas Russas, tudo em BTG, Grupo Tático de Batalhão, inspirado, como o Ricardo estudou muito já sobre isso, em Strike Forces dos anos 60, iria custar uma eficácia da Federação Russa em guerra prolongada contra um ator estatal bem armado, bem sustentado, bem provido. Que no caso a Ucrânia hoje não é mais uma guerra contra a Ucrânia, é uma guerra de procuração contra o OTAN. Contra o OTAN, isso é fato. Haja vista a quantidade de combatentes estrangeiros. E o BTG, ele baseia-se no seguinte conceito: cada BTG tem entre 200 a 600 homens. E tudo bem, ele é uma unidade autônoma, ele tem seu destacamento de guerra eletrônica, de forças especiais, de logística própria, de defesa aérea Manpad, de evacuação aeromédica, de infantaria, de artilharia, de unidades mecanizadas, tudo bem. Mas ele se baseia no conceito de superioridade de fogo para um conflito de rápida duração. Então ele serve para o teatro de operações da Síria, ele serve para uma intervenção rápida, não para uma guerra prolongada. E os BTGs começaram a ser aplicados de forma muito esparsa nesse perímetro operacional muito amplo. Para vocês terem ideia, eu volto a falar do que a gente abordou em lives. Ali onde teve a contraofensiva ucraniana em Kharkiv, havia pelo menos 20 assentamentos em áreas de grey zones, que não tinha efetivo nenhum russo. Simplesmente porque não tem. São 360 mil homens só. E a Rússia tem as suas necessidades no Ártico. Desses 360 mil, cerca de 100 mil são aplicados no Ártico. Tem cerca de 5 mil numa base militar na Armênia. Tem 1.960 de uma força de pacificação em Nagorno-Karabakh, que o Rogério Tablian, né, conhece muito bem. Tem cerca de 5 mil na Ossétia do Sul e na Abkhazia para proteger ali no flanco com um eventual ataque da Geórgia. Então é absolutamente sobrecarregado. Qual foi a reação da elite, dos pensadores, dos círculos militares, logo no início da operação militar especial? Vamos ter que voltar com a estrutura de divisão de exército, como era na época da União Soviética. O Anatoly Serduikov extinguiu 6 divisões de exército e criou 4 comandos. 4 comandos estruturados, subordinados a esses comandos em BTGs. Outro problema da reforma militar. Tudo bem, tinha um oficial para cada 2 combatentes e meio no anterior exército russo. Era desproporcional a quantidade oficial. Mas ele colocou um oficial para 35 combatentes. E extinguiu, demitiu muito sargento, muito tenente. Isso deu problema no comando de pelotão. Por isso que teve muito general, muito coronel na linha de frente no início da operação militar especial. Então a reforma militar de 2008 ela foi muito ruim dentro das estratégias de conflito prolongado, de guerra convencional por parte da Rússia.
Qual foi a reação do sistema? Qual foi a reação de generais da reserva, que inclusive compõem a comissão da Duma Estatal, Comissão de Defesa da Duma Estatal? Vamos voltar com uma reforma militar, aumentando o efetivo para 1,5 milhão de homens, que eu e o Ricardo estudamos isso, voltar com as divisões de exército, acabar com BTGs, pelo menos de uma forma tão massificada, os BTGs, e retomar, fundamentalmente, o quê? Centros de treinamento de reservistas, que tinham sido extintos. Tinham sido extintos, porque focou-se muito no comissionamento, nos contratados, e, consequentemente, os reservistas pararam de treinar. Tanto que os mobilizados são reservistas, né? Digamos, dos últimos 5 anos. O requisito é ter experiência militar prévia. Isso tem que passar por toda uma reciclagem. E o conceito agora é voltar com bases de treinamento de reservistas em caráter anual. E, fundamentalmente, valorizar muito também especialistas. Manter o máximo de tecnólogos de informação na indústria, do grupo Rostec, né, do Complexo Industrial Militar, porque a indústria russa está a todo vapor. A indústria russa, ela, no caso, está trabalhando em 3 turnos desde junho, precisamos destacar, e ainda assim, avalia-se que em torno de 6 meses ela vai conseguir repor todas as necessidades desses 1,5 milhão de homens e todas as perdas que ocorreu. Precisamos destacar que não está parado. Essas avaliações de que o Complexo Industrial Militar russo morreu, isso é um absurdo, desculpa, ninguém aqui está sendo russófilo, mas todo dia eu publico em grupos de WhatsApp, a qual a gente é vinculado, fornecimento de novos T-90 Prove, a modernização de 1000 T-62M, a estruturação de novos T-72B4. O Medvedev, o Ricardo estudou isso, analisou, ele está supervisionando todo o complexo industrial militar. O Medvedev, nos falcões, nos principais figuras do Kremlin. O Putin está tendo reunião semanal para cobrar cumprimento de meta de complexo industrial militar. Tanto que no início da mobilização parcial ele demitiu o general responsável pela logística, porque os combatentes estavam tendo problemas de uniforme, roupa térmica, etc. E mais algo que as pessoas não estão analisando para reestruturar todo esse componente militar amplo. Os governadores estão envolvidos. Os governadores estão retomando, estão ajudando a estruturar os centros de treinamento dentro de uma prática que havia na antiga União Soviética, em que os chefes das oblastes se envolviam também no provimento dessas estruturas militares. E vai ter que ter dinheiro. A Rússia está empenhando 1/3 do seu orçamento estatal na reestruturação militar. É o que o Ricardo falou. O objetivo é uma guerra prolongada para depreciar ao máximo a OTAN. Não estou dizendo que a Rússia está sendo 100% bem-sucedida. Eu acabei de falar de inúmeros problemas. Mas vamos falar aqui o reflexo dessa depreciação. Será que só está prejudicando a Rússia, esse conflito militar prolongado? As forças da OTAN estão tirando armamento do seu inventário. A Dinamarca vai doar todos os seus 18 obuses César. Todos. A Alemanha, idem. A Alemanha está fornecendo equipamento que é para a sua linha de frente, não é estoque. E o complexo industrial militar europeu se viu despreparado. E, fundamentalmente, estão reorganizando, ninguém está discutindo isso. Eles têm capacidade de reorganizar, fundamentalmente com empresas búlgaras, da República Tcheca e romenas, para a produção de munição. Só que a produção de munição, professor Ricardo, professor Faledade, estimado de 100 a 500 mil munições ao ano. Isso é muito pouco, a meu ver, pelo que a gente estuda, para esse teatro de operações. Enquanto que a Rússia, tudo bem, ela usou muito grande quantidade de artilharia, mas está trabalhando para focar em produção de calibre 152 milímetros, 122 milímetros, que já tem tecnologia para isso. Já tem tecnologia herdada desde a época da União Soviética e está integrando o complexo industrial militar bielorrusso, principalmente para mecatrônica e dispositivos eletrônicos. Parece que não. Um dos principais fornecedores eletrônicos e mecatrônicos do complexo industrial militar russo é a Bielorrússia. E sem contar, né, as importações triangulares. Quem conhece de eletroeletrônica sabe que é muito fácil hoje de burlar. O Irã consegue, a Coreia do Norte consegue, para os seus mísseis balísticos. Então, a sociedade russa está se militarizando. E o déficit fiscal? A Rússia, antes da operação militar, ela tinha menos de 20% de dívida pública. Menos de 20% de dívida pública, um superávit comercial de em torno de 300 bilhões de dólares.
Então, e um fundo soberano de 160 bilhões de dólares. Então, não estou dizendo que a Rússia não vai sofrer economicamente, mas a sociedade está preparada para um conflito prolongado. Isso é fato. E, portanto, essa reforma que o Ricardo falou obedece a essa estratégia de depreciar ao máximo a OTAN e esgotar, num atrito forçado, o inimigo e destruir ao máximo e aniquilar ao máximo o exército ucraniano, que estamos caminhando, como você falou, professor Farinazzo, numa live, estamos caminhando para o exército ucraniano 3.0. O professor Ricardo fez uma análise muito brilhante. Em junho acabou o exército ucraniano com aquele inventário enorme que a Ucrânia tinha. Rodolfo, eu falei isso em junho, lá no canal do Monark. Fui super criticado. Falei, o exército ucraniano foi estraçalhado. Fui super criticado. Mas é a realidade. E o nosso público tem sido tão enganado que quando a gente joga uma verdade dessa na tela, desculpa a gente interromper, a gente é criticado, a gente é massacrado, é pró-russo. Então não é, gente, é números, é análise. É olhar as movimentações, é olhar os resultados. Desculpa, eu vou devolver para você. Não, e professor, vamos citar um ser óbvio. Por que o Zelensky, em junho, foi, em pelo menos, no Parlamento Europeu, no Parlamento da Itália, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, implorar por armas? Eram declarações públicas. O Zaluzhny, o comandante-chefe da Ucrânia, em junho, eu tenho entrevista dele. Ele falou, e de forma, lógico, nivelando por baixo, que a Ucrânia até então tinha perdido 400 tanques, 700 blindados, e tinha perdido praticamente toda a sua força aérea. O Zaluzhny falou. Aí a gente é atacado porque nós estamos trazendo dados que o próprio comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia trouxe. Desculpe falar em Olha o número de refugiados aí na tela, pessoal. É só ver o número de refugiados aí na tela. 16 milhões. 18 milhões de pessoas Quase cruzaram a fronteira da Ucrânia. Tá certo que uma parte voltou, mas 8 milhões de pessoas estão fora da Ucrânia. Ninguém pode garantir para mim que todas essas pessoas, tá, não estão em idade militar. Então, está havendo, na verdade, em paralelo às operações militares que nós estudamos aqui, uma verdadeira hecatombe. Tá? Acho que nunca houve, acho que desde a Segunda Guerra Mundial, ou talvez da independência da Índia e do Paquistão, talvez nunca tenha havido um movimento humano, assim, uma movimentação humana tão grande. Desculpa aí, gente, devolver para vocês aí. Não, de forma alguma, eu vou concluir para passar para o Ricardo, e tivemos o Exército 2.0, muito bem preparado, bem treinado, aqui preciso destacar que o comando e controle, todo supervisionado pela OTAN, foi formatado entre junho e agosto, que culminou nas contraofensivas de setembro. E a grande crítica que houve na sociedade russa era esse baixo efetivo. Então, essa reforma militar é prolongada. E, fundamentalmente, nós precisamos destacar o seguinte: tem muitas baixas russas, perdas russas, mas a Rússia tem 146 milhões de pessoas, 9 milhões de imigrantes, que eu já falei que estão sendo recrutados, ok? Então, e tem 17 milhões de quilômetros quadrados, é autossuficiente uma grande quantidade de recursos naturais e tem um complexo industrial militar massivo, nona economia do mundo. Então, não é, assim, um país incapaz de, consequentemente, resistir, sem contar que precisamos destacar um fenômeno que está começando a acontecer. Desertores das forças ucranianas migrando para os batalhões voluntários russos. Isso está acontecendo muito em Zaporísia. Então, e principalmente dos russófonos. Agora, o senhor falou da hecatombe. É fato, os generais norte-americanos já em junho previram 200 mil desaparecidos ucranianos. São generais norte-americanos. 200 mil. A Úrsula, lá da comissão, né, da União Europeia, ela declarou 100 mil ucranianos das Forças Armadas mortos. Depois apagou o Twitter dela. Então, assim, quando a gente trata isso, a gente às vezes é criticado por ser russófono. Não, nós estamos trazendo fatos. Da mesma forma que, quando a gente trouxe inúmeras críticas aos problemas de deficiências da Rússia, acabei de falar aqui, logística muito esticada, perímetro operacional muito amplo, com pouco efetivo, estratégia errada, avaliação de inteligência errônea. Aí vale, então, quando a gente faz essa análise, desculpa aqui fazer essa parte, então eu gostaria de destacar o porquê dessa reforma militar. Me alonguei um pouco, agora eu peço desculpa e passo para o Ricardo e para o senhor.